No ar, na boca do povo. Em cima da notícia. 10h37. Na boca do povo agora vai falar sobre um novo terminal de ônibus de Blumenau, Terminal Oeste, que vai entrar em operação a partir do dia 27 de março, né? Final do mês, última semana do mês. E para falar de como vai ser essa operação, se teremos novidades em linhas do transporte coletivo, está conosco aqui o diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Laírto Leite. Obrigado, Laírto, pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes Itaberá. É isso mesmo, Jorge. Então, nós temos a inauguração no dia 26/3, onde a comunidade pode e deve de participar, a imprensa também já está convidada. O início da operação, a gente não vai botar exatamente a data do dia 27, mas pretendemos que ela se inicie no dia 27. Então é isso aí. Vai ter novidade sim, e nós podemos estar falando dessa novidade ainda nesse momento agora. Estamos à disposição. Pode não começar no dia 27, então ainda há uma dúvida ali, ou os trabalhos para se definir se começa ou não dia 27, que é uma segunda-feira, né? Exatamente, Jorge. A gente acredita que temos tudo para começar. No entanto, né, ele pode ter porque tem ainda muitas fases para terminar até lá. Ela está bem adiantado todo o processo. Acredito que vai começar, mas eu não quero ainda colocar a data como funcionamento da operação dia 27, porque tem algumas empresas ainda que estão trabalhando, tem toda a parte de sinalização, né, da operação, tem a parte técnica também, de catracas, de bilhetagem, toda essa parte ainda para cumprir, mas acredito que ele vai funcionar. Mas a parte da operação, se não ser no dia 27, será 28, 29... Vai ser naquela semana. Naquela semana. Ainda em março vai começar a operar. Com toda certeza. Como é que vai ser, então, para o pessoal que mora naquela região, que utiliza o transporte coletivo naquela região, a operação, o sistema de transporte coletivo a partir do início de operação do Terminal Oeste? Então, Jorge, com certeza terá um ganho bastante significativo para quem é passageiro daquela região, para quem mora naquela região e utiliza o transporte coletivo, né? Então, 8 linhas serão contempladas por ali, muitas delas já passam por ali, só que não entram no terminal. O que acontece quando você troncaliza e tem um terminal, né? As linhas alimentadoras, que são aquelas linhas que vêm do bairro, você consegue dar mais viagens para aquelas linhas porque elas são linhas um pouco mais curtas. Quando você troncaliza, você vem até no terminal, as pessoas trocam de ônibus, você consegue também colocar mais viagens a partir dali, porque o número de passageiros é maior. Por exemplo, quando a gente fala de cada linha, vamos falar de uma linha do Passo Manso. A frequência, você consegue aumentar mais ela, porque às vezes ela vem quase que 100 passageiros de lá do Passo Manso, fora do horário do pico, até no terminal da Proeb. Como ela vai aglutinar os passageiros que vêm dali da região do Primavera, do Passo Manso, então acaba lotando um ônibus para o terminal da Proeb e também o terminal da Fonte, você consegue dar uma frequência maior, tanto do troncal e também da linha alimentadora. Então, assim, é um ganho bastante significativo. Então, a gente pode começar informando que pode haver aumento de horário de ônibus em virtude do início de operação do terminal. Com toda certeza, né? A gente começa a operação, vai vendo como que é a frequência, qual é a necessidade das pessoas, mas com certeza o ganho é muito superior. Serão criadas novas linhas? Essa é a grande novidade. Será criada uma nova linha que já tem numeração, chamada 905, passa a atender o loteamento Pampulha, Vila Rica, Água Branca e essa de Queiroz,
que por ser locais de baixa densidade de passageiro, essa de Queiroz já é de alguma forma atendida, mas como também ela torna-se uma linha longa, que hoje é trazido tudo para o terminal da Proeb, então as frequências, como não tem uma grande quantidade de passageiro, a frequência também é diminuída. Como nessa mesma linha 905, ela vai levar para o terminal do Água Verde, então a frequência aumenta mais porque ela vai atender o loteamento Pampulha, Vila Rica e o Água Branca, que hoje não é atendido. Amplia ali o atendimento comunitário, né? Amplia o atendimento comunitário. E outras também, que hoje, ali naquela região outros loteamentos também, que a gente vai passar por dentro dele, que hoje não passa. Então, é um ganho bastante significativo para aquela região. Quantas linhas devem operar nesse terminal? Entre passagem, né, que vem do terminal da Velha e aquela região, serão 8 linhas atendidas. 8 linhas que estarão circulando ali, né? Exatamente. Já tem uma expectativa, por exemplo, de público que deve utilizar esse terminal? O público, uma média que a gente tem, né, Jorge, vamos acompanhar no dia a dia, mas uma média em torno de 6 mil passageiros que devem circular no terminal do Água Verde. Por dia? Por dia. 6 mil por dia. Exatamente. E é um terminal diferenciado, né, dos demais, né, Lair? Ele é um terminal diferenciado, né, Jorge? Cada terminal ele tem uma diferenciação baseado no bairro que ele se encontra, né? O terminal do Água Verde, ele é um bairro com a população, a gente pode se dizer assim, diferenciada pelas pessoas que moram naquela região. É uma região, podemos dizer, com pouca problemática, tanto de, né, não temos problema de enxurradas naquela região, então ela é uma região bastante diferenciada. E o terminal também porque ele ganha também uma área de lazer. Ele pode ser utilizado não apenas por pessoas que são usuárias do transporte coletivo, mas pela comunidade de um modo geral. Para né? a comunidade em geral. A área de lazer está linda, talvez as pessoas passam lá e ainda vejam somente o tapume, não vejam não ele. dá para ver muita coisa, né? Não mas dá... atiça a curiosidade, né? Atiça a curiosidade. Por isso eu digo, no dia da inauguração estejam lá a comunidade, porque realmente é um presente que está sendo entregue para a comunidade, né? A comunidade merece e ser contemplada com mais essa praça, essa área de lazer, que é um presente para essa comunidade da região do Água Verde. É verdade. Bom, dia 26 de março, além da abertura do terminal, visitação, a possibilidade de utilizar já a praça que está ali à disposição, vai ter uma rota de lazer anunciada pelo prefeito Mário também, né? Para facilitar, então, todo o acesso ali, já com um trânsito um pouco mais seguro naquela região. E depois, na segunda-feira, tudo normal ali, já podendo, quem sabe, já com o transporte coletivo, saindo aí daquele terminal. Quando se instala um novo terminal, Laírton, ele impacta nos demais também, né? E qual é o impacto que isso dá? Isso equilibra mais em outros terminais ali da região? Por exemplo, Proeb, Velha, Aterro, né, que são os terminais ali que pegavam esse público, né? Com certeza, Jorge, mas principalmente assim, o ganho que se dá, por exemplo, assim, tem uma linha 308, que é conhecida ali a Bernardo Reiter, né? Olha só, as pessoas teriam que sair da região, a região da Velha, e elas só poderiam fazer essa integração indo para o terminal da Velha para depois se deslocar para o centro. Agora, essa linha, ela sai do terminal da Velha, passa realmente na rua Bernardo Reiter e vem até o terminal do Água Verde. Ou seja, as pessoas vão ter a opção de já seguir para o centro através do terminal do Água Verde. E o retorno, a mesma coisa. Ou seja, elas têm a opção de tanto sair do terminal do Água Verde para o centro, quanto do terminal da Velha. Então elas têm essa opção de ganho e assim sucessivamente. Então a diminuição, e muitas vezes chegava na Velha e às vezes o troncal não saía já,
tinha que esperar 20 minutos, 30 minutos. Isso é verdade. Então passa a ter um ganho superior. O que a gente preparou agora na operação, o ganho é bastante grande, porque hoje 15 minutos, 20 minutos do tempo que é tão precioso para as pessoas, ele faz uma diferenciação. E com isso também ela mexe exatamente com o público que estava num terminal e vem para o outro. Então, esse é um ganho bastante significativo para o passageiro do transporte coletivo. Eu vou dar o meu exemplo aqui, porque eu sou usuário do transporte coletivo e me vejo nesse direito, né? Não querendo ter benefício nenhum nesse sentido. Mas, por exemplo, para eu vir até aqui ao centro da cidade, né, da localidade que eu moro, que é ali próximo ao presídio, na General Osório, teria que pegar um ônibus até o Terminal Aterro e lá no Terminal Aterro pegar um ônibus que viesse até o centro da cidade. E a perda que se tem de tempo em virtude disso é muito grande. Isso pode levar 20 minutos, 15 minutos ou até meia hora. Então, uma perda muito grande de tempo, né? Esse novo terminal, ele vai dar essa melhor agilidade. Por exemplo, eu vou direto no terminal, dali já saio direto para o centro. Exatamente. Então é isso, a grande vantagem do terminal é isso, é conectar as pessoas no menor tempo possível, né? E aí você consegue, porque se fosse para realmente você se dirigir até o terminal do aterro, então imagina, sem contar o tempo que demora, né? Teria que passar ou pela Erich Hemmer, né? Ou pela 470, que está tão carregada, né? E tomara que realmente se cumpra o prazo ali dado pela deputada Ana Paula para o cumprimento da 470, porque está tão carregada. E ainda falando na 470, Jorge, nós mudamos alguns trajetos do transporte coletivo da 470 justamente por isso, pelos atrasos incansáveis da 470. Mas a função do terminal é justamente isso, é dar o transporte coletivo, e essa é a função do transporte coletivo, né? É no menor tempo possível que as pessoas consigam se deslocar. Isso é agilidade acima de tudo para que o transporte volte a ser o principal o mais interessante para quem precisa ir para o trabalho, voltar. Ele tem que ser um atrativo, né? Ele tem que ter um atrativo, Jorge. A gente fez uma experiência na semana passada, né, ainda nessa mesma linha, lá na rua José Reuter, né? O colégio lá é o Ercílio Deck. O que acontece? Existe uma proibição de fazer o retorno, porque tem uma rótula lá entre uma e outra em 400 metros. E aí os pais, né, naquela situação, não tem ninguém vendo, faz o retorno, leva os filhos no colégio, faz o retorno, e aí tranca tudo, tranca o trânsito, né? O ônibus levando para ir no final da José Reuter, 1 hora saindo no horário de pico, saindo do terminal da Velha para indo no final da José Reuter, 1 hora. Por quê? Porque todo mundo quer fazer a volta, não quer ir na rótula. E aí a gente fez uma experiência simples, porque já é proibido fazer esse retorno. Mas não tem ninguém vendo, eu vou fazer aqui mesmo, né? Dando um mau exemplo, essa que é a verdade. Colocamos cone lá, para proibir esse retorno só na frente do colégio. Já houve um ganho ali para o transporte coletivo no pior cenário de até 20 minutos. Olha só a diferença. Isso é muito importante para o transporte coletivo. Você imagina ele fazer lá 10 viagens por dia e cada vez ganhar 20 minutos. Então essas são os grandes... Às vezes nós queremos construir muito corredores, que ele é um fator importante para o transporte coletivo. Mas às vezes tem aquelas coisinhas pequenininhas que você tem que ter um olho clínico e dizer, não, para o transporte coletivo, eu preciso priorizar qualquer gargalo. E aí tem várias situações aí que, nesses 10 anos que eu estou lá, que a gente conseguiu construir junto, planejamento, com a guarda de trânsito, ir lá em loco, olhar e ver aquilo que a gente pode melhorar. Para o transporte coletivo, precisa ter olho do governo e dar prioridade. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que é muito difícil, né, e um desafio para todos os gestores públicos hoje, principalmente os municipais, está justamente no avanço do transporte coletivo, né? Aqui em Blumenau, como é que vocês lidam com esse desafio? O que é feito? Que estudos são desenvolvidos? Você já está dando exemplo aí de né? Uma medida no trânsito pode melhorar e muito o serviço prestado a uma determinada qualidade, a comunidade, né?
Exatamente, Jorge. Assim, ó, o desafio ele é diário. Você tem que estar fazendo acompanhamento diariamente em tudo, porque não é só no trânsito, né? A gente precisa estar fazendo todas as otimizações possíveis. Hoje nós temos aí, graças a Deus que se tem, muitas vezes demonizado pela imprensa e por muitos, que é a questão do subsídio, que também não é uma situação confortável, mas sem o subsídio hoje não funciona mais o transporte coletivo em cidades do nível da nossa nenhuma. Hoje nós temos uma chamada tarifa técnica, ou seja, o custo do sistema no valor de R$ 6,81. Se a gente fosse cobrar do passageiro, isso ficaria muito caro e automaticamente afugentaria esse passageiro, ele ia para qualquer outro modal de transporte, compraria uma moto, né? Ou um outro tipo de lotação. Então tem que ser um valor pagável, né? Que a pessoa tenha a condição de pagar. Mas a gente precisa fazer todo o acompanhamento. Agora, o trânsito, a vantagem dele ganhar no trânsito é uma importância bastante grande, né? Eu acompanhei agora, né, muitas vezes até demonizado e não entendido, e aí a oposição critica e tal. Essas medidas paliativas, muitas vezes, agora aumentou a gasolina. Se não aumentar o diesel, eu confesso que acho que até já é uma grande importância. Porque quando baixou a gasolina, começou a baixar a gasolina, o passageiro do transporte coletivo, ele faz a matemática assim, ó, se o valor da tarifa for o mesmo valor do litro da gasolina e eu tenho um carro, eu vou de carro. Essa é uma matemática. Agora, o diesel precisa estar barato. E essa é uma coisa que as políticas públicas ela precisam ter esse entendimento. A cadeia produtiva é a diesel, a máquina agrícola é a diesel, o caminhão que transporta a mercadoria ele é a diesel, o transporte no geral e o coletivo é a diesel. Então esse precisa estar num preço atrativo. Se a gente olhar, Jorge, o valor do custo, o que pesa no transporte coletivo, o diesel é um valor bastante significativo. Então se a gasolina tiver um pouco mais caro, este diretor que vos fala anda 1.000 quilômetros por mês apenas com o seu carro. Se a gasolina tiver R$6 ou 7, eu não vou deixar de andar esse 1.000 quilômetros. Agora, para aquele passageiro de transporte coletivo, é a matemática feita. Se tiver no mesmo valor da tarifa do transporte coletivo, ele vai de carro. Até porque é mais cômodo, né? Lógico que é mais... Sai a hora que quer, volta a hora que quer, né? Claro. Então é um atrativo a mais. Né? Claro que é mais cômodo, mas a gente sempre tem que pensar, Jorge, da seguinte maneira. Eu que ando aqui pertinho na região, as pessoas, porque o aplicativo, isso, aquilo, aquele outro. Mas quando eu falo de transporte coletivo, Jorge, eu preciso pensar naquele que mora na Rui Barbosa, aquele que mora na Rua Brusque, aquele que mora na Vila Itopava, aquele que precisa fazer a integração, que a viagem dele é longa, e talvez com aquele que não consegue pagar um aplicativo, com aquele que não consegue, porque se o sistema colapsar, se o sistema falir, é esse que vai ficar sem transporte nenhum. Então a gente precisa olhar o transporte coletivo como um todo. Sempre. E desenvolver ele, o que é mais difícil, né, nesse momento aí, que é uma grande dor de cabeça para os gestores municipais. A gente já falou muito aqui em outra oportunidade, né, também, sobre alternativas que podiam baratear o custo do transporte coletivo. Tudo ainda depende de muita coisa, de muita evolução e por aí vai. Esses dias aconteceu, Laírton, um acidente na rua 7 de setembro envolvendo uma scooter. Um carro saiu ali, houve uma batida, né? Não se sabe qual foi a dinâmica ali desse acidente. Mas, enfim, esses meios de transporte individual elétrico estão aí, são muito utilizados na área central da cidade, né? Para quem quer se deslocar aí por distâncias não tão longas que necessite, por exemplo, de um transporte coletivo, um transporte de aplicativo, e tem aí a sua opção. Como é que vocês lidam isso com o transporte coletivo? Porque eu já vi patinete, scooter, bicicleta no corredor de ônibus. Sim. E é um risco, né, para quem utiliza o corredor de ônibus para esse tipo de transporte, né, que não é indicado.
Não é indicado, Jorge, assim, ó, a empresa também, né, sempre orienta, né, os motoristas, até porque tem legislação que fala que sempre a regra é do menor para o maior, né? Ou seja, o maior tem que toda a vida ter um cuidado muito importante. Eu, se tivesse uma scooter dessa, eu não andaria num corredor, porque até o vácuo de um ônibus passando de um lado, mesmo que ele tenha que passar, ele precisa sair da pista, né? E o CTB diz que ele não deve de sair do corredor. Quando você anda numa calha, você não deve sair. Agora, imagina, você tem um horário para cumprir, a scooter ali numa velocidade inferior. Ou uma bicicleta, seja lá o que for. Qualquer um, né? Então, não deveria sair. Existia um projeto, Jorge, na região da Escola Agrícola, de compartilhar, e eu sou o diretor mais defensor de corredor, tem muitas pessoas dentro, que até dentro da prefeitura, que quando vai falar de corredor até já ri, porque já sabe da minha opinião, eu sou o defensor do corredor, mas num trecho da Escola Agrícola era para ter um compartilhamento entre uma ciclovia e o corredor do ônibus. Eu disse assim, ó, utilize só para ciclovia e deixa o ônibus fora. Porque o compartilhamento, ele subentende que o direito é igual. Você vai compartilhar. Sim. E eu tenho medo que vai dar acidentes, porque sempre tem os extremistas de ambas as partes, tanto do ciclista. Então, assim, acho perigoso, respondendo a sua pergunta, acho a scooter, né, perigosa, porque ela é leve, eles são leves, e o ônibus é uma coisa pesada, mesmo que ele saia fora e vai passar, lá quando ele vai fechar alguma coisa, eu sou temeroso de acidente, sim. O corredor de ônibus é para ônibus, né? Não é para bicicleta, nem scooter, nem patinete, nem para nada. Tem que cuidar, né? Exatamente. E como ele é um veículo muito pesado, dependendo da velocidade, para parar também não vai parar no momento, né? Não vai, é diferente. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu vivi isso, foi no período da pandemia, quando ficou até um período sem o transporte coletivo, e daí foi liberado os corredores para andar com ônibus. O ciclista, muitas vezes, ele andava exatamente no meio do corredor, porque deu mais veículos andando também, ou seja, ali ninguém andava, né? Ele se mantinha no meio do corredor e seguia a viagem, ou seja, ninguém poderia andar ali também, né? Então existe também, e a gente sabe que, Jorge, que existe, não é todos, nada podemos generalizar, mas existe um conflito também entre as partes, né? Aqui agora eu estou, todo mundo sabe, e a regra é isso mesmo, um veículo para passar do lado de um ciclista, ele tem que respeitar 1,5 metro. Então, se você pegar uma pista de 3 metros e o ciclista estiver no meio dela, ele já ocupou ela inteira, porque o outro teria que passar na outra pista. Situação complicada. Mas se cada um obedecer o seu, vai dar tudo certo. Respeitar é o principal. Fazendo certo não dá errado, né, Laírton Leite? Exatamente. Então, para lembrar que dia 26, última semana, abertura da última semana do mês de março, haverá a inauguração do Terminal S, lá no bairro Água Verde, antigo Leite Estrevo, ali naquela região, né, com um grande evento, rota de lazer, abertura da praça lá para toda a população, né, vai ter uma praça no local, pista de skate, né, é uma novidade, né? Talvez para quem passe lá vai ser a grande chamariz, é uma pista de skate anexa a um terminal de ônibus, né? E a operação do transporte coletivo ali no terminal, previsto para o dia 27, mas pode haver um atraso aí dependendo dos trâmites. É por aqueles dias, entende? Que vai acontecer logo... Naquela última semana de março, né? Com certeza. Convidamos, Jorge, todos, né, para que esteja lá, você principalmente que é vizinho dali do terminal, para conhecer. Posso dizer, tivemos lá ainda na sexta-feira, está muito bonito o terminal, vai ser realmente uma grande entrega para aquela população, porque o terminal realmente está muito bonito. A prefeitura está preparando uma grande festa para esse dia, vamos ter algumas exposições, inclusive de ônibus, já com ar-condicionado instalados, né, para que as pessoas
pessoas possam... Evoluímos nesse sentido? Evoluímos, já temos 3 prontos em operação e até no dia, quem sabe, já temos mais algumas novidades nesse sentido, já tem outros... Então é porque tem. outros na oficina, nós temos o prazer de estar informando que estamos evoluindo nesse sentido. Tá certo. Obrigado pela participação, Laírton. Uma ótima semana. Agradeço você, Jorge, sempre muito simpático. Sempre que precisar, a gente está aqui para trazer informação. Eu me empolgo com o transporte coletivo, porque acho que essa é a saída das grandes cidades e nós somos uma grande cidade de Blumenau. Muito obrigado. Um grande abraço a você e aos ouvintes da Itaberá. Laírton Leite, diretor de transportes da Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau, falamos sobre a abertura do Terminal Oeste no bairro Água Verde a partir do dia 26 de março.